Olá, família! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa jornada fascinante através de 3 histórias de milagres que marcaram profundamente os evangelhos. Vamos falar sobre as 3 pessoas que Jesus trouxe de volta à vida. São relatos cheios de esperança, fé e que nos mostram o poder e o amor de Jesus de uma forma espetacular. Vocês estão prontos? Então peguem o vosso café, ajeitem-se na cadeira e venham comigo explorar estes momentos incríveis. A primeira história que vamos recordar é a da filha de Jairo. Encontramos este relato nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Jairo era um líder da sinagoga, um homem de grande importância e respeito na sua comunidade. Imaginem o desespero dele quando a sua filha de apenas 12 anos ficou gravemente doente, à beira da morte. Naquela época, sem os recursos médicos que temos hoje, uma doença grave numa criança era uma sentença quase certa. Jairo, movido pela dor e pela esperança, ouviu falar de Jesus e correu para encontrá-lo. Ele prostrou-se aos pés de Jesus, um gesto de profunda humildade e súplica, e implorou: "A minha filhinha está a morrer, por favor, vem e impõe as tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva." O coração de Jesus, sempre compassivo, moveu-se, e ele concordou em ir com Jairo. Mas aqui, a história ganha uma camada extra de tensão. A caminho da casa de Jairo, uma grande multidão seguia Jesus. No meio dessa confusão, uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos tocou no manto de Jesus e foi curada. Jesus parou para falar com ela, um momento lindo de fé e cura. Mas para Jairo, cada segundo de atraso devia ser uma agonia. E então, o pior aconteceu. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram mensageiros da casa de Jairo com a notícia devastadora: "A tua filha morreu. Não incomodes mais o mestre." Conseguem imaginar o soco no estômago que Jairo sentiu? A esperança que ele carregava transformou-se em desespero total. O mundo dele desabou. Mas Jesus, ouvindo isso, olhou para Jairo e disse palavras que ecoam até hoje: "Não tenhas medo, crê somente." Que frase poderosa! No meio da notícia mais terrível, Jesus pede uma única coisa: fé. Ele estava a dizer a Jairo para não deixar que a realidade visível apagasse a possibilidade do impossível. Quando chegaram à casa, o ambiente era de luto e choro. Havia flautistas e uma grande agitação, como era o costume. Jesus, com uma calma divina, disse a todos: "Por que estáis em alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme." As pessoas riram-se dele. Acharam aquilo um absurdo. A morte era óbvia, palpável. Mas para Jesus, a morte era apenas um sono do qual ele tinha o poder de despertar. Jesus então pediu que todos saíssem, exceto os pais da menina e 3 dos seus discípulos mais próximos: Pedro, Tiago e João. Ele entrou no quarto onde a menina estava, tomou-a pela mão e disse em aramaico: "Talita cumi", que significa: "Menina, eu te digo, levanta-te." E naquele instante, o milagre aconteceu. A menina de 12 anos levantou-se e começou a andar. O choque, a alegria, a incredulidade. Deve ter sido uma explosão de emoções para os pais. A morte tinha sido revertida diante dos seus olhos. Jesus, então, com uma ternura incrível, pediu que dessem algo de comer à menina, mostrando o seu cuidado prático e completo. Este milagre não foi apenas sobre poder, mas sobre restaurar uma família e trazer vida onde havia apenas dor. Agora, vamos para a segunda história de ressurreição, uma que talvez seja um pouco menos conhecida, mas igualmente impactante. Aconteceu na cidade de Naim e está registrada no Evangelho de Lucas. Jesus estava a chegar à cidade, acompanhado pelos seus discípulos e por uma grande multidão. Ao aproximarem-se do portão da cidade, encontraram uma cena de profunda tristeza. Um cortejo fúnebre estava a sair da cidade. Carregavam o corpo de um jovem para ser sepultado,
Mas a tragédia era ainda maior. Ele era o filho único de uma viúva. Pensem na situação desta mulher. Naquela cultura, perder o marido já era uma catástrofe social e econômica. Perder o seu único filho significava perder o seu futuro, a sua segurança, o seu amparo na velhice. Ela estava completamente sozinha e desamparada. A sua dor era total. O Evangelho diz que quando o Senhor a viu, teve grande compaixão dela. Esta compaixão não foi apenas um sentimento de pena. Foi um mover profundo do coração de Jesus que o impulsionou a agir. Ele aproximou-se da mulher e disse-lhe: "Não chores." Novamente, palavras que parecem simples, mas que carregam a promessa de uma intervenção divina. Jesus então fez algo que era cerimonialmente impuro. Tocou no caixão. Os que o carregavam pararam imediatamente. Toda a atenção virou-se para ele. O que faria este homem? Perante o silêncio da morte e a expectativa da multidão, Jesus disse com autoridade: "Jovem, eu te digo, levanta-te." E o que era impensável aconteceu. O jovem que estava morto sentou-se e começou a falar. Jesus não só o ressuscitou, como o entregou de volta à sua mãe. Conseguem visualizar esta cena? A mãe, que há momentos atrás chorava a perda do seu único filho, agora o abraçava, vivo e a falar. A alegria que inundou o coração daquela mulher é algo que mal conseguimos imaginar. A reação da multidão foi de temor e admiração. Eles glorificaram a Deus, dizendo: "Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo." Este milagre em Naim não foi pedido. Ninguém suplicou a Jesus. Foi um ato espontâneo de pura compaixão. Jesus viu a dor de uma viúva anônima e interveio, mostrando que o seu coração se importa com o sofrimento humano, mesmo quando não lhe pedimos nada. Ele é o Deus que vê e age. E agora chegamos à terceira e talvez mais espetacular história de ressurreição, a de Lázaro, registrada no Evangelho de João. Esta história é rica em detalhes, emoções e ensinamentos profundos. Lázaro e as suas irmãs, Marta e Maria, eram amigos íntimos de Jesus. Ele amava esta família e costumava ficar na casa deles em Betânia. A história começa com Lázaro a ficar doente. As irmãs, confiantes na sua amizade com Jesus, enviaram-lhe uma mensagem simples, mas cheia de significado: "Senhor, aquele a quem amas está doente." Elas não pediram para ele vir curá-lo. Apenas informaram, confiando que Jesus faria o melhor. Mas a reação de Jesus é surpreendente. Em vez de correr para Betânia, ele permaneceu onde estava por mais 2 dias. Para Marta e Maria, essa demora deve ter sido angustiante. Por que é que o amigo delas, que tinha poder para curar, não vinha? Lázaro acabou por morrer. Depois de 2 dias, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos voltar para a Judéia." E depois revelou: "O nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para o despertar." Os discípulos, tal como as pessoas na casa de Jairo, não entenderam a metáfora e Jesus teve de ser explícito: "Lázaro morreu." E acrescentou algo crucial: "E alegro-me por não estar lá por vossa causa, para que creiais." Jesus tinha um propósito maior em mente. A sua demora não foi por descaso, mas para revelar uma glória ainda maior. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Isto é um detalhe importante, pois na crença judaica da época, acreditava-se que o espírito pairava perto do corpo por 3 dias. Mas ao 4º dia, a decomposição começava e toda a esperança se perdia. Lázaro estava, para todos os efeitos, irremediavelmente morto. Marta foi ao encontro de Jesus e as suas palavras mostram uma fé misturada com uma ponta de desapontamento. "Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido." Mas ela acrescenta: "Mas eu sei que mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá." A fé dela, embora abalada, ainda estava viva.
Jesus respondeu-lhe com uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Jesus não disse, eu vou ressuscitar. Ele disse, eu sou a ressurreição. Ele estava a afirmar a sua própria divindade e poder sobre a morte. Pouco depois, Maria também veio ao encontro de Jesus e, ao vê-lo, caiu aos seus pés, chorando e dizendo as mesmas palavras de Marta. O Evangelho de João diz que, ao ver Maria a chorar e os judeus que com ela vieram também a chorar, Jesus agitou-se em espírito e comoveu-se. E então, o versículo mais curto da Bíblia, Jesus chorou. O Criador da vida chorou perante a dor e a devastação causadas pela morte. Ele partilhou a dor dos seus amigos. Jesus pediu para ser levado ao túmulo. Era uma gruta com uma pedra a tapar a entrada. Com autoridade ele ordenou: tirem a pedra. Marta, sempre prática, alertou: Senhor, já cheira mal, pois já é o 4º dia. Ela estava presa à realidade da decomposição. Mas Jesus lembrou-a: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? A pedra foi removida. Jesus orou ao Pai, agradecendo por ser ouvido, para que a multidão cresce. E então, com uma voz que deve ter abalado os fundamentos da morte, ele gritou: Lázaro, vem para fora! Imaginem o silêncio que se seguiu, a tensão no ar. E depois, da escuridão do túmulo, uma figura começou a mover-se. Lázaro, que estava morto e em decomposição, saiu, ainda envolto nas ligaduras funerárias. Jesus deu uma última ordem prática: desligai-o e deixai-o ir. A vida tinha vencido a morte da forma mais dramática possível. Estas 3 histórias, a da filha de Jairo, a do filho da viúva de Naim e a de Lázaro, mostram-nos diferentes facetas do poder e do coração de Jesus. Com a filha de Jairo, ele respondeu à fé desesperada de um pai. Com o filho da viúva, ele agiu por pura compaixão, sem que ninguém lhe pedisse. E com Lázaro, ele demonstrou que é a própria fonte da vida, com poder para reverter a morte, mesmo no seu estado mais avançado, tudo para a glória de Deus. Estes milagres não são apenas relatos históricos, são janelas para a identidade de Jesus e para a esperança que ele oferece a cada um de nós. Eles apontam para a sua própria ressurreição, a vitória final sobre a morte que garante a vida eterna a todos os que nele creem. Espero que esta viagem através dos milagres de Jesus vos tenha inspirado tanto quanto a mim. A mensagem é clara. Não importa quão morta uma situação possa parecer, seja na nossa saúde, nas nossas finanças ou nos nossos relacionamentos, o Deus que ressuscitou estas 3 pessoas ainda tem poder para trazer vida hoje. A Ele, nada é impossível. Muito obrigado por terem ficado comigo até ao fim. Se gostaram deste vídeo e querem continuar a explorar estas histórias incríveis, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem os próximos conteúdos. Fiquem com Deus e até a próxima.